Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem comigo. Sim, falem aqui comigo. E por falar nisso, vai aparecer em algum lugar aí e aqui na descrição minha rede social para você falar comigo, sim. Fale comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Neste vídeo, eu vou dar continuidade à meditação que a gente está fazendo sobre obra de Deus. A gente vai dar a caminhada um pouquinho mais à frente, tudo bem? Se você não viu os vídeos anteriores, veja para que você entenda todo o desenvolvimento, para que você tenha clareza do que a gente vai falar aqui neste vídeo. Porque, como é uma continuidade, não vou repetir coisas que eu já falei anteriormente e a gente não vai voltar naquilo que a gente já meditou anteriormente. Tudo bem? Quando a gente pensa nessa analogia de construção civil, é interessante que ele fala do alicerce, Cristo. Beleza, a gente já entendeu isso, a gente já conseguiu entender que a fé começa por Cristo. Glória a Deus. Mas a gente vai ter que andar um pouquinho mais à frente. A fé, ela é para sustentar peso, e essa palavra é extremamente importante para a gente conseguir compreender a caminhada com Cristo. Peso. A gente não vai entrar muito no mérito neste vídeo, mas é importante que você entenda que esta palavra está intimamente ligada à palavra glória. E se a nossa vida com Cristo é de fé em fé, de glória em glória, a gente precisa ter alicerce bem estabelecido e colunas firmes para sustentar peso, tudo bem? Bom, a gente já viu o alicerce. Igual que a gente precisa ver as colunas. Hebreus, capítulo 6, versículos do 1 ao 3, diz assim: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. É bom que, se você quiser desenvolver mais o entendimento a respeito disso, mais do que a gente vai tratar aqui no vídeo, é bom que você leia o capítulo 5 e o capítulo 6 em conjunto. Eles são uma continuidade um do outro. Bom, ele fala aqui de 6 rudimentos básicos, 6 fundamentos básicos. São 6 colunas de construção, se a gente for entender isso aqui a partir da analogia da construção. Primeira coluna que ele fala, arrependimento de obras que conduzem à morte. Arrependimento de obras mortas, né? Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Você lê também Mateus capítulo 3, verso 8 e Apocalipse capítulo 2, verso 5. O que esse ensino, essa doutrina de Cristo trata? Ela trata da consciência clara de que o pecado, a quebra da lei de Deus, ela conduz a gente à morte. O salário do pecado é a morte. Então a gente tem que ter consciência clara de que o pecado é a quebra da lei, quebra da aliança com Deus e que isso nos conduz à morte. E que o arrependimento que o Espírito Santo traz, nos traz a consciência e o desejo também de retornar, ou seja, de se distanciar dessa vida de quebra de aliança, de quebra da lei de Deus e se voltar para Deus, o que a gente chama de conversão. Segunda coluna, fé em Deus. Vamos ler Deuteronômio 6, capítulo 4. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, é único Senhor. Aqui ele usa a palavra hebraica errado, que seria um, somente, primeiro, a ideia de singularidade. Então, essa ideia de que Deus é único, é exclusivo. Isso nos faz entender que o seguinte: na fé em Cristo, não existe fé em Deus e mais alguma coisa, mais alguém. Não existe. A fé em Deus, ela é exclusivista. Então, ele é único. No lugar onde nós devemos ter a fé em Deus no nosso interior, é fé em Deus e em mais nada. Qualquer outra coisa que seja diferente disso, uma fé em Deus em alguma coisa que me ensinaram que vem de outro lugar, uma adaptação de alguma experiência espiritual que não venha da experiência do Espírito Santo, junto com a fé em Deus.
a fé em Deus, mais a fé de contextos religiosos que não têm Cristo como centralidade. Tudo isso é uma corrupção dessa doutrina. Fé em Deus. E Deus é único, Deus é exclusivo, Deus é um e não aceita esse espaço da fé sendo dividido. Bom, terceira doutrina, batismo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 2. Diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Aqui ele está falando a respeito do êxodo do povo de Israel. Quando a gente leu em Hebreus capítulo 6, ele fala a doutrina de batismos, no plural, não doutrina de batismo. Por que é importante a gente entender isso? Porque tem mais de um batismo. Tem, ele falou aqui, o povo foi batizado na nuvem e no mar. É esquisito porque talvez você só esteja familiarizado com o batismo nas águas de arrependimento, que é o batismo que é muito comum ser associado com João Batista, né? E não está errado, mas não é o único batismo. Batismo é imersão. Toda vez que o Espírito Santo nos conduz a uma imersão em alguma realidade em Cristo, isso é um batismo. Por isso que ele fala aqui de ser batizado na nuvem e no mar. É, eles foram batizados nessa realidade proposta por Deus, dentro dessa realidade do Êxodo. Então, toda vez que o Senhor nos permite ser imersos em uma determinada realidade que vai nos desenvolver, isso é um batismo. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo é uma imersão no poder que existe no Espírito Santo. Isso é um outro batismo. Quarta coluna, imposição de mãos. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Do que se trata essa imposição de mãos? Basicamente, é um símbolo pelo qual a gente compreende transferência. Transferência por meio do contato. O que é isso? Comunicação da graça. Ele fala aqui, a respeito de Timóteo, que o dom que ele recebeu foi por meio de palavra profética e foi confirmado. De alguma forma, ele entendeu isso por meio dos presbíteros imporem as mãos sobre ele e aí haver uma comunicação de transferência de graça de Deus sobre a vida dele. Quinta coluna, ressurreição dos mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Eu vou repetir, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É a clareza de que Cristo, Yeshua, Jesus, garantiu a vitória sobre a morte quando ele venceu a morte na sua ressurreição. E essa garantia de vitória, para nós que confiamos nele, para nós que estamos na aliança com ele, para nós que somos gerados filhos de Deus a partir dele, essa garantia de vitória significa a nossa ressurreição como a dele foi. Então ele é a primícia, ele é o primeiro dos que ressuscitaram dentre os mortos. E ele garante, pelo fato de vencer a morte, de que essa vitória será transferida para nós. Então nós ressuscitaremos dos mortos. E sexta e última coluna é o juiz eterno. Vamos ler Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, que diz assim: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte.
Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O que essa doutrina básica nos ensina? Basicamente, ela fala do juízo eterno de Deus. Aqui ele vai tratar de maneira mais desenvolvida em Apocalipse capítulo 20. Mas esse juízo eterno é falado em vários lugares. Por exemplo, Daniel fala sobre isso. Então, qual é o que a gente precisa entender aqui a respeito disso? É que todos, vivos e mortos, não faz diferença. Quando viveu, não faz diferença se o cara é crente, se o cara não é crente, se era pastor, se não era pastor, se desenvolvia determinado ministério, se não desenvolvia. Isso não faz diferença. Todos, sem exceção, em algum momento, vão ter que se deparar diante de Deus. E Deus estabelecerá o seu juízo. Ele será juiz de vivos e de mortos. E aí, eu chamo você para orar comigo. Uma coisa que a gente precisa avaliar e meditar. Pedir ao Espírito Santo para nos iluminar e perceber se por algum acaso alguma dessas 6 doutrinas, essas 6 colunas, não foi bem estabelecida. Porque se não foi, irmãos, em algum momento a nossa fé vai colapsar. Ou o que a gente chama de fé não é uma fé, é uma crença, é algo misturado. Isso também vai colapsar, porque não sustenta o peso da glória de Deus. A gente precisa entender isso, a gente precisa pedir ao Espírito Santo nos ilumine. Se as nossas colunas estão bem firmadas, se existe coluna faltando, se existe coluna que não está clara, não está firme, que não suporta, para que a gente venha a corrigir isso com a ajuda do Espírito Santo, desenvolvendo conhecimento de Cristo a respeito disso, para que a gente não venha a ruir, a gente não venha se desviar da fé, ou a gente venha fazer uma espécie de sincretismo religioso que é extremamente perigoso. E uma outra coisa que a gente precisa perceber, se por algum acaso a gente, quanto filho de Deus, está transmitindo esses princípios básicos, o alicerce e as 6 colunas doutrinárias para aqueles que vêm após nós, para aqueles que conhecem a Cristo depois de nós. Porque nós, dentro do contexto de fazer discípulos de todas as nações, a gente deveria ensinar isso. A gente deveria fazer com que todos os novos convertidos passassem por esse caminho, para que eles não tenham problemas mais para frente, para que eles venham desenvolver uma fé sadia e para que eles venham a caminhar só para frente no que diz respeito ao conhecimento de Cristo. Será que a gente está deixando, em algum momento, alguma doutrina para trás? Será que, por algum acaso, isso é claro para nós no que diz respeito ao ensino do discipulado? Vamos orar? Pai, nós te suplicamos a iluminação do Espírito Santo. Nos faz perceber como é que nós desenvolvemos a fé, se de fato é uma fé em Cristo. Nos faz perceber como é o desenvolvimento da estrutura da nossa fé, se é firme, se está em Cristo, se tem as colunas bem estabelecidas, firmes, para suportar aquilo que o Senhor quer depositar dentro de nós. Ou se por algum acaso a nossa fé corre risco de colapsar. Talvez até cair sobre outros. Nos ajude só a entender isso. E nos ajude a perceber se por algum acaso nós estamos desenvolvendo isso no discipulado. Se nós estamos ensinando as doutrinas básicas para aqueles que conhecem a Cristo há pouco tempo. Se isso é claro para nós ao ponto de nós transmitimos com clareza. E que o Senhor nos ajude a ter cada vez mais desenvolvimento nisso. Não só para rever nossa fé, mas para ensinar outras pessoas a reverem suas fés. Nos ajuda, Senhor, no desenvolvimento. Nós queremos cada vez mais semelhantes a Cristo. Cada vez mais sermos parecidos com Cristo, para revelar a glória de Cristo ao mundo. Nos ajude, Senhor.
É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.